Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra gente, boa tarde, porque estamos gravando aqui à tarde, mas para quem vai nos escutar, pode aí estar de manhã, tarde ou noite, que vai ficar gravado. É um prazer a gente estar gravando aqui um podcast sobre aplicação, né? Aplicação para as universidades internacionais. É um prazer, meu nome é Daniele Cabral. Eu trabalho, sou coordenadora geral do projeto e counselor do colégio, então acompanho os alunos que querem aplicar para as universidades internacionais e estou aqui com 2 casos de sucesso, que aí é um prazer imenso, apesar de não terem feito a aplicação comigo, eu não estava na época, mas estamos aqui colhendo frutos, né, desse projeto e é muito gratificante recebê-los, meninos, assim, é um orgulho pra gente que faz o Farias Brito ver vocês ganhando o mundo, ganhando aí, ultrapassando fronteiras, viu? Então, boa tarde, eu tô aqui com o Cleiton, queria que você se apresentasse aí inicialmente. Muito prazer, meu nome é Clayton, no caso também conhecido como Kureito. Eu atualmente estudo na Universidade de Telecomunicações de Tóquio, ou Denkitsushin Daigaku. Eu fui para lá em 2018, 2017, não me lembro bem, através de uma bolsa de estudo chamada MEX, que eu percebo que muita gente acabou não tendo conhecimento dessa bolsa, né? Eu estudei minha vida inteira aqui no Farias Brito, né? Meu pai era professor daqui, e atualmente sou estudante de Engenharia de Telecomunicações, lá em Tóquio, no Que último ano. legal, muito bacana. Eu vou querer saber qual foi o seu percurso aí daqui a pouco, mas vamos deixar o Ítalo aí se apresentar e é um prazer grande também. Bora lá. Então, meu nome é Ítalo Aguiar, tenho 24 anos, hoje formado em engenheiro de computação pela UFC, Universidade Federal do Ceará, com um duplo diploma, ou seja, eu tenho uma formação também um diploma exterior da École Centrale de Nantes, que é uma faculdade do oeste da França, uma das grandes escolas de engenharia da França. E hoje já engenheiro, já trabalhando, estou Coisa voltando boa. agora para morar em Paris, trabalhando numa empresa, na maior empresa de energia da França. Oh, que coisa boa! Eu fico muito feliz, assim. Inicialmente, antes de começarmos aqui o nosso podcast, eu estava falando, né, que eu tenho um primo também morando na França e também contratado já, então é muito gratificante vendo vocês. Alguns alunos já passaram, como a gente estava dividindo também, alguns exemplos, como a Catarina, que se formou agora na Georgia Tech nos Estados Unidos e foi contratado pela Microsoft, então assim, é muito prazeroso para a gente que faz uma educação, né, de excelência como Farias Brito, ver vocês alcançando aí grandes voos e conquistando. Mas aqui no Farias Brito, 99% dos alunos fazem aplicação para as universidades americanas, certo? Então vocês dois são exceção, né? Porque vocês foram um para o Japão e o outro para a França. Então, assim, não são os caminhos mais Tradicionais. habituais, tradicionais a seguir, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho de como foi o percurso de vocês, como é que vocês fizeram, porque existem tantos caminhos, né? Normalmente a questão é que o governo americano ele tem um incentivo, né? E tanto que as capitais brasileiras praticamente todas têm um Education USA, né, do governo americano incentivando alunos de ensino médio a fazer essa aplicação, né? E como eu estava também contando para o Ítalo, o governo francês começou a fazer isso também, que é bem gratificante, né? Que a gente tenha mais brasileiros indo para a França também, já que turisticamente os brasileiros adoram a França, né? É Vamos para bonito os estudos demais. também, né? Então, eu fiquei muito feliz de receber os representantes aqui e começar essa trajetória aí para a França também. Mas o Japão ainda não chegou. Então vamos contar só um pouquinho. Eu vou começar contigo, tá, Cleiton? Me conta aí como foi o teu caminho, né, para chegar à universidade no Japão. Certo. Existe essa bolsa chamada MEXT, M-E-X-T, ou Monkagakusho Shugakin, que ela é uma bolsa fornecida pelo próprio governo japonês que visa atrair estudantes estrangeiros. Ela não é oferecida unicamente para o Brasil, ela é oferecida para diversos países ao redor do mundo. E por ano, acho que são cerca de 120 alunos que são selecionados. Isso para graduação. Essa bolsa também inclui existe, né, para você fazer pós, fazer qualquer tipo de pesquisa, então pode ser doutorado, pós-doutorado, também fazer cursos profissionalizantes e cursos de
tecnólogo, né? Então tem essas três opções para quem acabou de terminar o ensino médio. E no caso, o Japão ele fornece essa bolsa já há alguns anos, há um tempo considerável já, só que eu creio que ela não é muito bem divulgada. Porque a maioria das pessoas que eu acabo conhecendo que passaram por essa bolsa, que foram lá pro Japão, são pessoas da comunidade Nikkei. Então são descendentes que acabam estando no meio e acabam tendo conhecimento, né, dessa bolsa. E normalmente devem atrair mais alunos de São Paulo, né? Porque tem uma comunidade aí grande, Por não? incrível que pareça, São Paulo acaba trazendo bastante, mas São Paulo também tem, para quem é Nikkei, né, tem outras bolsas, né? Então tem a Fundação Japan, Study Japan, que é outras fundações que elas fornecem bolsa exclusivamente para quem é Nikkei, né? Quem tem descendência, quem é segunda, terceira geração. No caso do MEC não tem essa restrição. Qualquer pessoa, independente da nacionalidade, ascendência também, independente do que for, você consegue fazer o processo normal e não tem nenhuma diferença, nenhuma discriminação por causa disso. E mesmo tendo muita gente, sempre tem alguém de São Paulo que passa, mas é dividido por região, né? Então existem consulados, cada região vai ter um consulado. Por exemplo, aqui do Nordeste, o responsável pela aplicação acaba sendo Recife, que eu acho muito injusto, eu acho que deveria ser Fortaleza. Mas não tem consulado aqui em Fortaleza, então muita gente, caso você queira aplicar, você tem que acabar fazendo um processo. Boa parte é por e-mail, correios, mas quando chega a prova, a entrevista tem que ser lá em Recife, né? E a maioria que passa é de Fortaleza. Porque por isso mesmo que eu acho que seria mais justo. Eu acho que todo ano passa pelo menos um de Fortaleza indo pra lá, então Isso é um tem dado super importante, tem um né? ponto muito forte aqui, sabe? Vocês estão sabendo aí que a gente vai receber o ITA, né? Então, exatamente pela representatividade aí do Ceará nesses resultados do ITA, Farias Brito aí, e a gente fica super orgulhoso disso. Então, vamos ver se vem, né, para o Ceará com esses dados, né? Que a gente represente isso. E você, Ítalo, me conte, qual foi o seu percurso? Então, bora lá, né? Meu percurso começou aqui no Farias Brito, claro. Tô aqui desde o 9º ano até o 3º ano de ensino médio. E daí eu entrei na Universidade Federal do Ceará, engenharia de computação. E logo quando eu entrei já me apaixonei. Gosto muito de computação. O meu primeiro contato com programação foi no Farias Brito, na Olimpíada de Informática. Então já carreguei isso para lá. E as universidades federais do Brasil, uma boa parte delas tem acordos com o governo francês e algumas faculdades específicas. A UFC, a USP, a Unicamp, a UFSC, elas têm um acordo com as Écoles Centrales, que são um conjunto de escolas de engenharia tradicionais da França. Então a França ela é bem tradicional nesse sentido de faculdades, e tem faculdades bem históricas, como a Polytechnique, que a gente já conhece, mas também tem a Supélec, que é uma universidade de Paris, tem Nantes, que foi a faculdade que eu fiz, École Centrale de Nantes, que é no oeste, você tem Marseille no sul, você tem Lyon também, que você disse que seu primo foi para Lyon. Foi para Lyon, exatamente. E daí a UFC tem esse programa em que você faz 2 anos e meio inicialmente da sua graduação aqui, você vai para a França, você faz 2 anos lá, ao voltar você termina o que falta do seu curso aqui, e em seguida você vai ter o diploma das 2 faculdades. Ai, que interessante. E o que encaixa muito bem é que o modelo europeu é um pouco diferente do brasileiro, de faculdades. Quando você acaba o ensino médio, na França, por exemplo, você vai fazer uma licence, que seria um bacharelado, só que em 3 anos, ao invés dos 5 anos que a gente leva no Brasil. E em seguida você faz o seu master, que são 2 anos. E daí a outra grande vantagem desse modelo é que quando você vai e faz seus diplomas de engenheiro, você está em nível master. Então você volta e na Europa e Estados Unidos você já tem considerado um nível de mestrado. Isso é muito bom, né? E daí eu fui por uma bolsa do governo francês, uma bolsa que o governo francês oferece para vários países estrangeiros, para fomentar a vinda de mão de obra e estudantes de excelência, que é a Bolsa de Excelência Eiffel. E essa bolsa, eu não tenho certeza se ela tem para nível de licence, que é o nível graduação, que seria o nível em que os estudantes poderiam aplicar assim que acaba o ensino médio, mas muito provavelmente tem, porque ela é uma bolsa muito grande. E eu fui com a bolsa de master. Ela oferece master e doutorado também. É uma bolsa muito boa, dá para viver
tranquilamente, assim. Eu tenho, agora que você falando, eu tenho uma outra irmã de uma grande amiga que também fez esse processo pela UFC, e ela hoje é engenheira da Renault. Mas aí o dela é mais a parte mecânica e tal, né? É Aham. outra engenharia. Mas assim, Aham. tá entre as engenharias, né? E também tá lá e a Raquel construiu família lá, assim, ficou e é muito interessante. Ou seja, né? É um novo caminho aí a ser percorrido. Mas vocês pretendem de alguma forma aplicar o conhecimento de vocês aqui no Brasil ou a história vai ficar lá ou no Japão e na França? No meu caso, eu tô retornando, né? Eu vou me graduar, eu retorno pro Brasil e pretendo ficar aqui por algum tempo, né? Depois disso, eu já não sei se eu ficaria no Brasil ainda. Eu pretendo ficar pelo menos 2 anos e depois disso eu tentar novamente fazer novas aplicações para os Estados Unidos, Canadá, outros países, para tentar começar a trabalhar fora ou também procurar outra oportunidade de estudo, né? Porque normalmente, né, quando a gente mora fora, fica sempre o gostinho de voltar para as raízes, mas Ah, a coisa sim. do voltar para fora também, a gente é sempre fica nesse. Eu digo muito isso porque eu morei muito nova, eu fui muito, muito nova, né? Eu morei dos 16 aos 20 na Inglaterra, então eu fui muito nova, mas eu sempre fico com essa sensação de que eu ainda tenho alguma coisa para viver fora, sabe? Então não sei se é um mestrado, um doutorado aí que eu ainda tenho que viver. Mas, assim, a gente sempre fica com esse desejo. Mas e aí, Ítalo? Você já disse que está voltando para morar né, na França, mas, assim, tem algum desejo, algum projeto que você gostaria de construir aqui no Brasil também, com o Sim, teu sem dúvida. conhecimento? Eu converso muito com alguns amigos com quem eu estudei que nós somos privilegiados como pessoas que foram estudar fora e estudar em faculdades tão boas e como engenheiros. E eu gosto muito da educação francesa hoje, porque ela, nas grandes escolas de engenharia, elas também vão estar muito reflexivas sobre o seu papel na sociedade, sobre, por exemplo, os problemas ambientais. Então, a minha faculdade, por exemplo, a Central Nantes, ela tinha disciplinas específicas sobre, por exemplo, aquecimento global e o papel do engenheiro nisso. E a maioria dos engenheiros que saem dessas universidades vão tentar atuar de uma forma consciente na sociedade. Então, seja, por exemplo, trabalhando com energia renovável. A École Centrale de Nantes é uma grande faculdade de mecânica e energias. Então, acaba que muitos alunos vão trabalhar nesses meios. E daí eu converso com meus amigos e a gente se diz, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem Até porque o muito para se Brasil tem fazer. recursos imensos, né, para a gente trabalhar com energia Sim. renovável no Brasil. Então, Sim, assim, Nordeste seria um principalmente, né? sonho, assim, vocês trazendo conhecimento e essa consciência para essa reflexão aqui no Brasil, né? Porque a gente está exatamente. precisando disso, a gente tem tantos recursos. Fico feliz que você tenha esse objetivo, porque na verdade, assim, um dos nossos, eu estava falando para vocês, né, que um dos nossos grandes parceiros aqui é exatamente a Fundação Estudar, né? Que quem está no segundo ano e terceiro ano, e até quem está o que para os Estados Unidos, na verdade, é o Gap Year, né? Que eles chamam, Esse que é o na intervalo, verdade né? que é o que está fazendo o cursinho da gente. Não passou Sim. e volta, ou quer um curso específico e volta para preparar, enfim. A Fundação Estudar seleciona os alunos que estão no segundo, terceiro e nesse processo. E ajudam com mentorias, né? Então, eles ajudam, inclusive, a pagar os exames de proficiência. E a Fundação Estudar, ela não limita aos Estados Unidos, como é o caso do Education USA, porque é financiado pelo governo americano, mas a Fundação Estudar é o mundo inteiro, né? Seja o Canadá, seja a França, seja o Japão, eles ajudam nesse processo. E aí o nascimento da Fundação Estudar é exatamente isso, né? Prover essas oportunidades dos alunos brasileiros irem estudar fora, adquirirem conhecimento e aplicarem conhecimento aqui no Brasil, trazendo de volta aí né, na bagagem, isso tudo, mas que também possa eu entendo que quando a gente vai estudar fora, as oportunidades são imensas, né, que aparecem e que a gente, de alguma forma, fica conectado, né,
nessas oportunidades, mas assim, só em pensar em que a gente pode contribuir de alguma forma com o Brasil, isso é muito rico, né? Mas assim, me contem curiosidades então. Como é viver no Japão? Porque eu fico imaginando, né? A gente estava conversando antes também de iniciar o podcast, falando um pouco da questão da cultura, né? Porque a gente tem. A gente até passa a ser crítico da nossa cultura quando a gente mora fora um pouco, né? Mas assim, como é viver no Japão, né? Assim. Na verdade, como foi para você se adaptar, né? Eu acho que tem alguns pontos importantes a ressaltarem. Por exemplo, o período de estudos lá é um pouco diferente do nosso. A gente tem um termo chamado o NEN e o NENDO. Então, o NEN seria o ano como um todo, começa em janeiro, e o NENDO seria o período letivo, o período calendário comercial, né? Então, geralmente finaliza em março. Então, o primeiro ponto é que você entra na faculdade em abril, certo? Então, como eu terminei o ensino médio, aqui a gente termina em dezembro, e eu precisava dos documentos para o ensino médio para poder fazer a aplicação, então eu fiz ensino médio, não pude aplicar porque não conseguiram emitir a tempo o meu documento. E aí eu aplico no ano seguinte, que seria o Gap Year, né, o primeiro ano de cursinho. E aí, como fazer esse processo todo, eu só vou começar a faculdade no abril do ano que vem. Então eu já fui para lá estando, acho que eu fui com 19 anos. E aí tem o primeiro ano, que é o ano que você foca em aprender japonês. Caso você tenha essa dúvida, eu fui pra lá sem saber japonês nenhum. Tinha zero conhecimento de japonês. Isso é uma coragem, burra. Não é, Ítalo? Estupidez gigantesca. Porque o francês, assim, tem palavras muito mais próximas da gente, né? Mas, assim, japonês é outro nível. Então, eu fiquei um ano tentando aprender japonês, né? Falei miseravelmente, só nos anos seguintes que eu fui conseguir aprender alguma coisa, mas o primeiro ano foi horrível pra mim. E aí, quando eu finalmente cheguei a entrar na universidade, né? Porque depois desse primeiro ano, você faz um application para uma faculdade específica. Você vai, se você for para graduação, você vai para lá sem uma faculdade específica para você estudar. Você vai para se preparar para application direto. E aí, você faz algumas provas ao longo do primeiro ano. E essas provas são usadas, essas notas são usadas para você escolher a sua faculdade. E quando você vai para a faculdade, e aí, novamente, no ano seguinte, em abril, você vai entrar naquela faculdade. E como eu fui com 19, eu entrei na faculdade com 20 anos, e a maioria das pessoas entra na faculdade assim que termina o ensino médio, então 16, eu estava muito velho para eles. Então dava para ver o medo, diria, na cara do povo, vendo um brasileiro barbudo e peludo na sala de aula dele, sabe? Então, Entendi. de começo foi bem difícil essa interação, já que a maioria das adolescentes lá, né? Adolescente é um saco de lidar também. Meu Deus. Não fale isso. Foi Nós mais... todos já passamos, né, pela fase. Passei, eu admito, não vou negar. A vergonha, não vou dizer que não tenho. Mas acabou sendo foi um pouco mais difícil, né? Então, ainda mais que eu não tinha o domínio completo da língua, tinha essa diferença de idade, a diferença cultural também. Mas depois de um tempo que eu fui avançando, fiz diversos clubes, né? Tem muita essa cultura da atividade esportiva lá, né? Então, para muitos japoneses, o último momento da sua vida que você vai poder praticar atividades esportivas acaba sendo a faculdade. Porque depois daquilo você entra no mercado de trabalho. Então, seu foco 100% vira trabalho. Então, para muitos japoneses, o foco na faculdade é fazer o máximo de, tipo, se você gosta de beisebol todo dia. Se você gosta de rugby todo dia. E eu entrei no Bukatsu de karatê e também praticava rugby na faculdade, né? Então isso facilitou muito a fazer novos amigos e tal. Socialização, né? Então essa parte era muito divertida, né? No começo sempre foi difícil, teve essa parte que foi muito mais legal. Teve pandemia, que eu acho que pra todos foi um grande saco. Mas depois disso, no último ano de faculdade, é impressionante como as pessoas mudam, né? Porque no começo, muitos dos estudantes que eu conheci no início, tipo, eles serem extremamente tímidos, que eu acho que é um padrão japonês. Mas quando eles ficaram mais velhos, né, que tava terminando a faculdade já, eles já estavam tão mais desapegados desse conceito de timidez que se tornou muito mais fácil a comunicação. Sabe, Cleiton? Porque quando eu morava na Inglaterra, na rua que eu morava, tinha um college japonês.
E era muito isso, assim, a gente acabava conhecendo muitos, né? E assim, e eu digo muito que a Inglaterra é o país da rebeldia, apesar de ter regra pra tudo, né? Você morou lá também, É o sabe punk, né? Você viu disso, lá. né? E aí era muito engraçado, porque os japoneses chegavam extremamente tímidos, e aí no segundo ano eles já estavam com cabelo colorido de Ah, verde, sim. de azul, de rosa na Inglaterra, né? E aí quando você via no campus da universidade, todo mundo correndo com aqueles cabelinhos bem lisinhos, né? E Aham. Sim. colorido e tal. Então, assim, eles realmente é como se eles tivessem um padrão de, né, muito rígido de família, e quando eles vão Sim, para a sim. universidade é como se eles pudessem, na verdade, um pouco, né? O povo chama muito de lubrificante social, né? É um momento em que eles saem das regras extremamente rígidas do ensino médio, que muitas escolas obrigam você a usar roupas específicas, cores de unha específica, eles medem o tamanho do cabelo, eles medem se o cabelo está na cor natural ou não. Tem amiga minha que ela é japonesa, só que tipo, o cabelo dela é louro, por exemplo. E ela estudou na escola que obrigava ela a pintar o cabelo de preto, porque fugia do padrão ali, sabe? Ela tem- É muito louco pra gente pensar com o Brasil, né? E aí quando Assim, você chega essas na regras. faculdade, essas regras somem, porque ninguém está se importando como você está indo. Então, Na Inglaterra existe uma uma grande diferença muito diferença quando você sai ali do colégio para a universidade mesmo, porque as universidades, a grande maioria dos ingleses não faz a faculdade na cidade que os pais moram, que cresceram, né? Eles vão para outras universidades. Então já gera aí é um deslocamento, um né? deslocamento É e muito comum assim, lá isso e também. ter que a responsabilidade, apesar de na Inglaterra com 16 anos você tem a opção ali de ficar em casa, ou muita gente vai morar com amigos e tal, mas existe isso. Existe uma diferença, porque no colégio, né, na Inglaterra, são poucos colégios, por exemplo, que você termina podendo usar roupa, Sim. né? Escolher o seu Normalmente é uniforme, né? uniforme com a gravatinha, com aquela, para as meninas com aquela sainha, gravatinha, Muda por casaco, estação tudo, também, né? né? Então, quando você vai para a universidade, tem muito dessa liberdade, né? E isso é bem interessante. E na França, como é que é? Eita. Sou Como é que suspeito, foi? viu? Eu gosto demais da França, é difícil. Olha que isso é um milagre também, né? O brasileiro É. dizer que ama a França. Meu primo diz muito isso. Eu confesso que eu tive algumas experiências não muito agradáveis com os franceses. Que pena. Mas assim, na verdade, a França é linda, né? Eu sempre brinco. Mas assim, eu tinha uma desvantagem grande porque eu viajava muito com ingleses, né? Então existe uma Aham. rincha ali. Rivalidade de futebol também, né? Né? Então, mas me conte o lado bom. Até nível linguístico também. O falar francês ajuda muito lá. Você se integrar socialmente. É muito difícil você fazer amizades profundas com franceses sem falar francês. Isso é mais difícil, assim, de se encontrar. Mas, assim, cheguei lá, dei muita sorte, porque eu estava numa universidade que era um centro internacional também. Então, tinha Isso é muito bom. estudante alemão, tinha estudante inglês, tinha estudante japonês. Morei com um japonês. Tinha Olha estudante, aí, estamos aqui, né, Sim. conectados. tinha estudante chinês e muitos brasileiros. A comunidade bem forte de brasileiros. O próprio Brasa, o coordenador Marcelo Pena, ele comentou que também tem parceria com o pessoal do Brasa. Ele é uma ativo ótima. lá na universidade. Tem amigos que até hoje fazem parte do Brasa e fazem eventos, enfim. Que bacana. Eu quero que você faça essa ponte, Vou então, fazer, porque vou é fazer. muito bom, né? Porque, assim, esse ano mesmo a gente tem 2 alunos aqui do Farias Brito que querem aplicar para a França. Olha aí, já e vou aí falar é com muito eles, pô. bacana. E Muito pois legal. eu cheguei lá, já tinha o terreno assim batido. Consegui fazer amizades muito fácil. Eu sou músico, sou artista também. Então, isso e eles facilita gostam. muito, né? E pô, francês Boemia. é apaixonado por cultura brasileira, assim, Isso. uma boa parte. E daí fiz um grupo de música brasileira. E vamos, né, Ítalo? Você foi para Nantes, então, na verdade, você está pegando o interior da França, que são muito mais conhecidos como pessoas muito Bem mais acolhedoras. sociáveis, acolhedoras do que, assim, Paris. claro que Paris é bem mais complicado. E a gente até entende, né, porque é tanto turismo e eles que sobrecarregam a cidade. Sem dúvida, assim, eu entendo até alguma parte aí Não, do mau humor do muito francês. real isso. É Mas, muito assim, real.
Legal. sul da França, por exemplo, Montpellier ali e tal, é muito agradável, né? Assim, Sim. os franceses recebem muito bem os brasileiros realmente. Assim, quando você vai pro interior, isso é muito bom. E que bom saber do Brasa, foi ótimo você ter mencionado o Brasa, porque além do Education USA, a Fundação Estudar, o Brasa é um outro grande parceiro e sempre informa a gente e se oferece para dar palestras para os alunos aqui. É sempre super interessante. Mas a gente vai estreitar isso. Eu acho que estamos aqui começando, acho que um grupo ex-FBs que vão levar mais meninos, seja para o Japão, seja... Mas, Cleiton, me diga uma coisa. O Ítalo entregou você, né? Diz que você tem um canal. Então eu quero saber um pouco aí do canal, qual é a proposta do canal que você tem, é exatamente para falar desse teu processo? Eu acho que é muito... Não é uma novidade quando um brasileiro se muda pro Japão criar um canal no YouTube. Eu acho que é algo relativamente normal, assim. Então, eu não conhecia, vou conhecer o seu agora. Mas quando eu fui, como eu percebi que muita gente... A maior preocupação mesmo era a ideia de que muita pouca gente tinha conhecimento dessa bolsa, né? Então eu percebi que era muito restrita a quantidade de pessoas que fazia a bolsa. Comparado a São Paulo, por exemplo, uma quantidade muito menor. E eu acho que é justamente porque essa bolsa acaba sendo muito limitada à comunidade Nikkei. Não que seja tipo, só o povo que pode fazer, mas é porque só se fala a respeito dela através da comunidade. E aí, quando eu vi isso, eu quis falar mais a respeito, né? Falar, olha, esse aqui é o meu processo. Então, eu acabei documentando todo o meu processo, né? De escrita de cartas, de envio de documentos, de prova, de o que eu usei, né? O que me ajudou. Quais são as provas? Certo, então, primeiro a gente tem que entender algumas coisas. Quando você vai fazer a prova pro Estados Unidos, por exemplo, você tem o SAT, né? Eu me lembro até que na época eu fiz também, porque na época eu estava ficando para os Estados Unidos, só que é muito mais tentador uma bolsa que paga os estudos e te dá dinheiro. Então, além disso, sai mais cedo, geralmente, o resultado do MEC. É desafiador, né? Sim. Porque, assim, você tá indo para um Japão. Sim, Mas os Estados Unidos é um pulinho daqui, né? Mas, quando você vai fazer a bolsa do MEC, você tem que primeiro entender qual é a categoria que você quer fazer, né? Graduação, profissionalizante e tecnólogo. São essas três opções que tem, que você pode fazer assim que você termina o ensino médio, né? Falando do meu caso, que é o de graduação, ele vai se dividir entre humanas e exatas vai se dividir em três categorias, que é exatas A, B e C, e humanas se divide em humanas A e B. Qual seria a diferença? Seria humanas A sendo a parte de humanas que tem a ver apenas com humanidades, e humanas B sendo a parte de humanas que tem a ver também com exatas, então economia. Eu só conheço economia, eu acho que não tem mais nada que se estuda naquela área, mas acho que é só economia. Já no exatas A, perdão, não é exatas, é naturezas que falo. Exatas A sendo exatas, naturezas A sendo exatas, então engenharia, física, química. Química? Não, acho que química não. B sendo coisas mais voltadas para biologia, então seria biologia, engenharia de biotecnologias, bioprodução, e C sendo medicina. É medicina, é isso. É medicina, e eu acho que entra também a parte de odonto. E eu acho que muita gente acaba tentando pra medicina também, porque é uma bolsa, estudar no Japão, enfim. Tem os seus, quem queira, né? Mas aí, dependendo de qual categoria você escolher, você vai ter algumas provas diferentes. Então, a categoria A, que é engenharia padrão, você tem prova de matemática, de física, de química, inglês e japonês. Para quem quer a parte de mais biológicas, você tem prova de matemática, química, biologia, inglês e japonês. O mesmo se repete para C. São dois iguais, só que separa porque o tempo da C é um ano a mais do que o tempo das outras bolsas, né? Já que é medicina. E essas provas, elas são as mesmas que os japoneses fazem ou é específica para a bolsa? É específica para a bolsa, mas ela segue a estrutura das provas japonesas. Então, eu nunca encontrei uma prova parecida na questão de estrutura, né? Até eu ir pro Japão e eu pegar alguns como se fosse o Enem deles, né? Acho que é Tsuyoshi-ken, que é tipo prova de transferência, né? Que é a prova que você está saindo do ensino médio para graduação. E é o mesmo estilo. O estilo é o mesmo. Então são provas que são muito curtas, são provas rápidas. Então é 1 hora de duração cada prova, menos para o japonês, que eles botam 3 horas. E todas as respostas são abertas. Você calcula as coisas. Você vai fazer as contas, e aí na resposta você vai escrever o resultado que você conseguiu,
ou a opção que você escolheu, né? Mas não é de marcar bolinha, é escrever letra A. Então, se tiver uma letra muito feia, que seu A parece um B, você vai perder a questão, possivelmente. E além disso, pega muito mais pelo time. Eu não acho uma prova mais difícil. Eu acho que em relação, por exemplo, à Enem, eu acho ela mais complicadinha. Mas em relação a item, bem mais simples. Só que eu acho que não se compara apenas a isso, mas também a velocidade. A estrutura. Também, né? É uma prova totalmente diferente, a estrutura é muito diferentezinha. Realmente tem que ver para você entender. É isso que eu falo para os alunos que vão fazer o SAT, né? Na verdade, não é que o conhecimento que a gente tem é mais do que o suficiente para fazer o SAT, Sim. porque muitas vezes ali o nosso nível de matemática, por exemplo, é muito mais muito avançado, acima do nível da prova, mas são provas diferentes, Sim. de padrões diferentes que a gente está acostumado. Então, é importante fazer um simulado, assistir entender. aulas sobre, né, o SAT para que você se prepare melhor. E aí, a partir de um simulado é que você sabe como você vai se posicionar, né? Eu tenho um relato de uma aluna muito engraçada. Ela disse, Dani, eu fiquei procurando a resposta. Quando eu fui ler, realmente a prova era muito mais raciocínio lógico Sim. do que, na verdade, cálculo, né? Eu disse, é exatamente isso, né? Porque a gente fica sempre na prova de matemática no Brasil procurando um cálculo para se fazer, né? Não tem, às vezes não tem Então, cálculo. assim, às vezes não tem cálculo, né? Então, são provas diferentes. Então, São isso provas é importante. diferentes, é importante ressaltar isso. E aí, então, quer dizer, cada área você tem provas específicas, né? Então, Isso. que vão te levar, né? Um pouco mais específica, né? E além disso, tem um peso das provas em relação à área que você quer aplicar. Então, para quem está fazendo para exatas, matemática vai pesar muito mais. Até que o Nordeste é conhecido por enviar pessoal de exatas. Muito poucas vezes envia o povo de humanas, porque o Nordeste é muito forte em matemática. Isso. Só que quem quer humanas, a prova de matemática mal importa. Você não pode zerar nenhuma prova. Mas se você tirar um, você consegue passar. Entendi. Mas você precisa de uma nota muito alta em japonês. Que acaba sendo o peso que mais pesa, né? E o que faz todo sentido, se você disse que depois de um ano é que você vai ser direcionado, Sim. quem vai te nortear no primeiro ano é exatamente as interações que você vai fazer, e o japonês e como você vai se acostumar na cultura, vai ser né? extremamente Então fundamental. faz muito sentido isso. Tem uma colega minha que ela foi lá estudar direito, né? E, tipo, honestamente, eu percebo que é uma diferença muito grande entre você estudar, por exemplo, direito, psicologia, literatura, e você estudar engenharia. Porque engenharia, eu me lembro muito bem das primeiras provas, eu olhava assim, e eu via uma palavra 10 vezes e dizia, beleza, essa palavra significa partícula. E é isso, eu decorava aquela palavra e eu conseguia fazer a prova com isso, porque eu pegava o resto dos números. São as palavras-chave, né? Agora- Tem isso também Fiz na França também no Mas início. a França, né, Ítalo, na verdade é mais a questão. Tem a proficiência da língua, né? E tem alguma prova mais específica que você precisou fazer? É muito mais sobre o seu desempenho na faculdade. Né? No caso, O IRA, né? no meu caso, as notas que você teve. Porque, por exemplo, na UFC, você faz os seus 2 primeiros anos. Aí tem algumas disciplinas de matemática, da graduação de matemática, que você tem que fazer. Porque a França é muito forte em matemática. Assim, muito forte. Eles vêm num nível muito alto. É realmente impressionante. Tanto que, tipo, você se mata de estudar aqui, mas quando você chega lá, você olha e, eita, ainda tem muito, sabe? É impressionante. E daí, você coloca essas disciplinas pra tentar dar uma força maior ali. E depois você tem que tá dentro das normas ali do edital. Normalmente no 4º semestre você vai ter entrevista com os franceses que vêm pra cá entrevistar os alunos. E no 5º semestre são as bolsas, porque você pode ser aceito, mas ainda não tem a bolsa. No caso, a bolsa para se sustentar, né? A bolsa para viver. Por exemplo, o Brasil tem uma bolsa, que é a Braftec, que normalmente ela vai pagar, acho que 900 euros. A bolsa do governo francês paga 1.300 euros por mês. E durante 2 anos. Significativa, né? Dá pra viver. As duas dá pra viver bem, mas essa, por exemplo, que foi a que eu tive, a minha vida era muito tranquila, sabe? Porque, tipo, eu não conseguia gastar todo o dinheiro. Então, era uma vida boa. E daí, tipo, O passa Brasil precisa aprender com isso, né? Bolsas melhores aqui no Brasil. É bom. Mas, como o Cleiton falou, do processo seletivo todo dele, tem isso tudo. Tem a parte de, tipo, você fazer o seu currículo. Então, por exemplo, no seu processo seletivo, e daí é importante, eu acho, também para os alunos conscientizar isso deles, é que
a vida não é só notas. É importante, é muito O resto importante. é muito importante também. Mas tem o seu projeto pessoal e profissional e como eles se unem. Então, quando você está na faculdade, você vai participar de grupos de estudos, você vai participar de projetos, tentar Isso. ajudar associações, voluntariado ajuda bastante. Então, quando você vai preparar o seu currículo, você não tem trabalho ainda. Você tem as coisas que você fez, você talvez tenha feito pesquisa, e daí um outro ponto, e daí já vai um pouquinho mais para trás do que a gente conversou, mas de trazer algo bom para o Brasil. Na graduação, eu fui acompanhado por uma professora, que o nome dela é Michela Mulas. É Michela. Ela é uma italiana. Ela estudou na Itália e na Inglaterra e trabalhou 10 anos na Universidade de Aalto, que é na Finlândia, que é a melhor universidade da Ou Finlândia. seja, Ó, um mix, né? e ela veio pro Brasil para querer ajudar. Para querer, tipo, ajudar as pessoas na sua formação e tudo isso. Então, ela esteve ali colada comigo, eu fiz pesquisa com ela. E daí, quando eu fui aplicar com os franceses, já tinha uma boa ideia, já tinha mais ou menos um perfil estruturado. E em seguida, na bolsa, o que me falaram foi... E que eu conversei e depois vi que, tipo, realmente fazia sentido eles valorizam muito o projeto profissional. Você tem que estar na carta de motivação e no seu currículo transparecendo o que você quer fazer realmente da sua vida. Que você não quer ir embora porque você quer ir embora e é legal ir embora. Não, tipo, tem que ter alguma razão ali no ir pra França. Faz sentido, Eu né? não tinha tanta a razão de ir pra França, mas, tipo, tem que ter uma razão, os seus estudos, por que você está estudando o que você vai estudar, onde que você quer se posicionar no futuro, sabe? Isso é muito importante, e daí tem esses processos de montar a carta de motivação, montar isso tudo. As notas influenciam, mas tiveram pessoas que, por exemplo, na bolsa, tinham notas melhores que eu, mas não conseguiram a mesma bolsa, sabe? E daí, quando conversando, foi muito isso. Eles falaram que, tipo, não, eu fiz algo muito genérico, assim, depois. O Japão tem muito isso também. Eu auxiliei muita gente a escrever carta, já ajudei a organizar as ideias das pessoas. A quantidade de cartas que eu já vi escrevendo coisa extremamente absurda, que eu fico espantado. E é muito isso, sabe? De você conseguir explicar os motivos de você querer ir pro país e o que você tá... Você tem a dar. Ofertar, né? Isso, a ofertar. Mas assim, sabe o que eu acho, meninos? É que eu acho que a vida é meio engraçado isso, porque a gente passa a vida inteira. Redação é uma coisa que faz parte do nosso currículo a vida inteira, Me né? recusei a vida inteira. Só que a gente não. Mas a gente não é direcionado para um marketing pessoal, concordam comigo? Assim, a gente não consegue colocar em palavras, na verdade, o que a gente fez de construção, porque o nosso currículo está muito pautado em notas, né? Então, quando a gente para pensar o que a gente fez em projeto de vida pessoal, a gente tem muito mais dificuldade. E aí quando você tá me dizendo que o Japão é assim, a França é assim, Inglaterra Acho que a maioria dos países... né, Estados Unidos então assim, a maioria dos países tem esse perfil. A Alemanha tem, então assim, você pegar ali os principais países assim, que a gente tem bolsas ofertadas e tal, você precisa ter esse... E aí você falou duas coisas e tudo que para mim assim são, que eu converso com os meninos de aplicação, que são essenciais. Um é o projeto pessoal. Eu acho que projeto pessoal e o que não falta no Farias Brito para quem quer ter projeto pessoal, né? Porque você pode começar com a Olimpíada Científica, por exemplo, no Fundamental 1 do Farias Brito, né? Então a gente oferece ali a Olimpíada Canguru desde os pequenininhos aqui, que né? é a primeira vez Então que eu fiz, né? Então você consegue fazer a vida inteira de projetos. Depois você consegue ter no Farias Brito, por exemplo, uma academia de dança, você tem um grupo de teatro no colégio, você tem o GASP, que tem projetos sociais no colégio. Sim. Então, hoje você tem a Academia FB de Letras, que não tinha na época de vocês, mas hoje tem. Então, então são coisas que passam a integrar, né, o colégio, que todos esses movimentos, eles são super...
ressaltados e valorizados num momento como esse, onde você tem que escrever, que você vai muito mais além de uma nota boa, né? Eu sinto Então, que muito aluno que quer aplicar pra fora tem esse misconcept na cabeça de que só vai quem tem a Olimpíada. Porque eu acho que acaba sendo o principal extracurricular que as pessoas veem ao longo da vida acadêmica, né? Porque eu acho que a mais comum acaba sendo a OBMEP agora, né? O BM, né? Que acabou virando a OBMEP. E muita gente acha que essa é a única opção. Longe de ser. Eu já conversei diversas vezes com o pessoal do consulado lá de Recife e tal. E, tipo, coisas como, por exemplo, você tem uma faixa preta em alguma arte marcial, você ser campeão de algum esporte, você fazer coisas que são fora do meio acadêmico, não necessariamente acadêmico, mas tipo, da escola, assim, do padrão que todo mundo faz. Alguma coisa que destaque. Isso já é o suficiente, sabe? Eu me lembro que na época do ensino médio, além das Olimpíadas, eu fiz diversas Olimpíadas aqui, mas também um amigo meu, a gente fez um grupo de estudos Raimundo Farias Brito, né? Que a gente trazia palestras pro Farias. A gente Grande também... amigo, inclusive. o Que Silas. ajudou a gente, o Silas Façanha. Tá em Portugal. Que me ajudou e ajudou o Cleiton em parte de Organizar escrita as de carta de motivação. o Silas, ele era escritor, ele já tinha exatamente. livro publicado e tal. E aí esses perfis que se somam, né? Então você pensar que olha, a contribuição que vocês tiveram, Tem né? a FB Mundi ainda? Tem, É. assim, na verdade, de debate, né? Que Isso, vocês estão falando, que eu debate, fazia, né? eu fiz a Sono, porque na época não tinha, né? Mas eu fiz a Sono umas 2, 3 vezes já também. Então, tipo, muita coisa que você pode fazer. Que favorece. Então, assim, por exemplo, eu lembro muito que os meninos no primeiro ano de aplicação comigo, tinha as Olimpíadas Científicas, porque, querendo ou não, um aluno que a gente sabe, né? Vocês estão morando fora, sabe? Que chega a uma internacional, por exemplo, a gente sabe que a facilidade desse aluno de conseguir uma bolsa é muito grande, Sim. porque ele já é conhecido no meio acadêmico pelos resultados. Então já acaba que isso facilita. A gente, com certeza, a Olimpíada Científica é significativa. Ela só não é a única opção, né? Sim. Então, assim, e a gente tem que considerar que não é só a única. Então, muitos alunos chegam e dizem assim, Dani, na verdade, eu não tenho Olimpíada, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma aluna que quer por exemplo, fazer aplicação, que ela, na verdade, não tem Olimpíada, mas, por exemplo, ela tem um trabalho social belíssimo. Ela mudou, ela está mudando a vida de uma comunidade aqui em Fortaleza, em tudo, levando música, arte, aulas para dentro da comunidade. Então, o seu impacto social na vida dessas pessoas é extremamente importante para muitos países, né? Porque quantos governos financiam pessoas que querem ir para outros países para ajudar, né? Então, isso é muito importante. Então, as Olimpíadas também, eu acho que durante muito tempo foi muito limitada a pessoa de exatas, né? exato. Você tinha Olimpíadas de matemática, física, química e informática. Só depois, tipo, você tem a de história, né? História do Brasil. Exatamente. Que é uma Olimpíada também, que eu acho que é de humanas, só que, tipo, muito recentemente você tem de geografia, você tem a de linguística, né? Isso. Você tem outras Olimpíadas que é mais pro pessoal de humanas, que eu acho que acaba, né, fazendo essa separaçãozinha, sabe? Eu acho que muita gente acaba ficando achando que só quem é de exato consegue fazer essa aplicação, quando não é. Não sabe? é, Você por exemplo, a gente consegue tem o fazer. Alan agora que conseguiu bolsa, e na verdade o Alan também, escritor e tal, e o Alan, na verdade, fez o NHB, né, porque de história, e aí, assim, foi a única Olimpíada que ele participou. A equipe dele foi ouro, e você pensa que uma universidade como a Unicamp promove, então é realmente um nível muito bom. Sim. Mas, assim, ele não tinha nenhum internacional, né? Porque era uma coisa. E, assim, ele foi super bem. Mas por que ele foi bem? Assim, eu ficava encantada com, por exemplo, com as essays dele, com as redações, porque, na verdade, ele escreve muito bem, tem facilidade para escrever, então ele contava realmente histórias, assim, que você ficava encantado. Então, eu imagino que quem leu as cartas de aplicação dele ficou encantado. muito Se vê encantado. muito com fácil né? quando você tem uma pessoa que já é uma personalidade formada ali. Isso. E é o mais difícil de encontrar, muito honestamente. Tipo, até nas faculdades, você chega e dificilmente você vê. Você vê mais um pessoal que, tipo, tá muito perdido. E falta isso. Falta o saber por que você tá lá, por que você tá
o que você gosta de fazer de verdade, o Mas que é o mais importante isso profissionalmente, que você falou é assim. sensacional. Um representante de uma universidade veio aqui, brasileiro, inclusive. Ele foi de escola pública, inclusive, e aí ele fez o processo seletivo através do Education USA e veio aqui no Farias Brito falar um pouco da história dele, falar para os meninos e tal. E foi muito interessante uma coisa que é muito combina com o que você está falando, porque ele disse o seguinte, quando você vê os americanos que entraram na faculdade, por exemplo, eles não sabem muito, eles não estão muito direcionados do que eles querem. Mas os alunos estrangeiros, eles são mais obstinados, ou seja, eles estão sabendo para que eles foram, o que eles querem, qual é a função deles ali. Então ele diz assim, o nível que chega depois que você passa por um processo de aplicação, é porque você precisa tanto, né? Sim. Vocês com certeza fizeram isso, de escrever sobre você, de procurar, de passar por suas reflexões, assim, como é que eu vou viver longe da minha família, isso tá valendo a pena, como é que vai ser, que você vai lá e diz assim, não, eu vou fazer esse negócio acontecer. Então, ele disse assim, é muito prazeroso de conviver com alunos internacionais na universidade, porque são alunos que sabem o que vieram, o cara, entendeu? ele foi pra lá com esse propósito, ele não pousou ali, tipo assim, foi o que deu, sabe? Muitas vezes não é esse caso. E aí, outra coisa que também vocês tinham falado é, na verdade, assim, o que eles procuram, né? Eles procuram esse diferencial. Sim. Porque, assim, alunos com a mesma nota, a gente tem muitos. Imagina um país como o Brasil, sim, alunos com notas boas, a gente tem muitos, né? A grande diferença é com a construção desse portfólio, desse currículo pessoal. E, assim, nisso, eu acredito que vocês concordem comigo que estudar no colégio como Farias Brito te proporciona, uma diferença significativa nessa... A quantidade de pessoas, alunos de outros colégios que vai falar comigo dizendo que não tinha essas oportunidades, que tipo, no colégio deles é absurdamente alta. Então, tipo, tem colégios que não fazem Olimpíada, né? Tem colégios que não dão essa oportunidade de simulação da SONO, da ONU, no caso. Então, tipo, o Farias Brito realmente dá muita oportunidade, porra, desde a quinta série, né? Primeira medalha que eu ganhei foi quinta série, canguru. Hoje, desde a terceira. Eu acho que desde do terceiro aninho, lá do Fundamental 1, a gente faz. Então, assim, é muito interessante e é cultural, né? Sim, assim, cultural. A gente, até outras escolas que visitam a gente aqui no Brasil, que usam o sistema Farias Brito, sim. Falam disso, né? De, assim, que... qual é o modelo que vocês seguem, né? Quando chegam aqui nas nossas salas de aula, nas nossas salas de estudo, né? As salas de aula, vocês estudaram, fizeram um terceiro ano e sabem, as nossas salas de estudo são lotadas aqui, né? Assim, como é que vocês conseguem? Mas eu acho que é essa cultura que a gente cresce aqui no Farias Brito, com essa coisa do estudar coletivo, ou dessa questão de Olimpíada, da gente construir isso e da coisa da monitoria, assim, é engraçado que eu vejo vocês, assim, amigos e conversando e trocando ideias e dizendo, olha, me ajudou muito, tal. Eu fico muito feliz porque a gente, além da questão da excelência acadêmica, a gente consegue criar essa cultura, sim, onde, por exemplo, vocês falam do Silas, né? Então, quantos alunos citam aqui também a Jamília, o Rafael, que estão hoje fora e que, de alguma forma, vocês estão aí numa rede se ajudando. Por isso, eu acho que eu tô me sentindo na obrigação de montar esse clube mesmo, essa rede de ex-alunos Farias Brito no mundo. A rede é uma das coisas mais importantes profissionalmente, sabe? Né? As conexões, assim, né? Os networking, né? Principalmente no mundo de hoje, vamos chamar, né? Depois, né, de networking. Tanto que, por exemplo, os estudos que eu fiz, eu conheci gente que conhece outras pessoas. Por exemplo, hoje eu estou junto com outro cara que fez antes, 2 anos antes de mim, um cara que era veterano dele e outro cara que também foi pra França, e a gente tá tipo junto, fazendo o projeto de abrir uma empresa, sabe? Ai, que bacana. Então, pô, essas coisas são muito importantes. O Silas eu guardo contato, todo mundo a gente guarda muito contato. E sobre o Farias Brito, outro tempo, né? asset. Na série, né? O Silas oitavo. Eu conheci o Silas na oitava, e por Olimpíada, né? Muito legal. Outro asset, assim, muito importante do Farias Brito são os professores. Que assim, se eu pudesse falar alguma coisa assim que, tipo, me tirou de qualquer
sei lá, me colocou Zona de no rumo. conforto, né? E me colocou no rumo foram os professores, porque, porra, perdão o palavrão. Os professores são incríveis. Pra dizer isso, está perdoado. Pois é, os professores são incríveis. É realmente um negócio absurdo. Você fica inspirado, sei lá, E eu o fico tão Sampaio. feliz, né? Porque o Cleiton me falou que o Davi tava. O Davi foi lá em Tóquio e a foi gente em foi Tóquio beber, e comer. eles se encontraram. Então eu fico muito feliz que é uma comunidade também que eles são muito preparados, né? Os professores. O e Davi assim, dá aula pra mim desde que eu fui pro Central, né? Que eu entrei no Central. Então, quando eu, sexta série, o BM era o Davi, Isael era Ele é engraçado, você foi ó. de que sede? Tramuntel. Eu fui do pré-vestibular central. Central também. E engraçado, ó, ele falou que encontrou o Davi no Japão, né? Eu não encontrei nenhum professor fora, mas, por exemplo, o professor Paulo Lobão, a gente se tem nas redes sociais e tal, eu componho algumas músicas. E daí ele acompanhava e a gente conversava depois sobre as coisas que eu tava produzindo, legal, sabe? né? Então, são conexões do próprio professor Adriano. O Adriano, inclusive, esse podcast aqui nasceu porque eu e o Cleiton, a gente foi ver os professores e eu fui pra ver o Adriano porque eu tava com saudade, queria muito ver ele, porque ele é uma pessoa muito importante, assim, tipo, não só de conhecimento, mas como profissional e, tipo, de formar pessoa, sabe? Eu acho que o principal forte do Farias Brito é que são os professores, porque eles conseguem sair entrar na sala de aula, dar aula, não olhar a cara de ninguém e ir embora, sabe? Eles conseguem fazer muito mais. Então eles chegam lá, eles conversam, tipo, porra, a maioria dos professores sabem o nome dos alunos, sabe? Sabe, tipo... Ô, gente, eu fiquei tão feliz com esse reconhecimento de vocês, porque eles merecem mesmo. Porque, assim, a função professor no Farias Brito, a gente se sente muito privilegiado de fazer parte da instituição, né? Mas, assim, a função professor no Brasil, às vezes, é tão esquecida e desvalorizada como você, assim, por alunos que chegam na universidade e sabem do valor do que teve um professor de escola, né? Porque, assim, é a base, né? Aonde vocês mais tiveram aí. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento de vocês. Agradeço por eles, que eu acho que eles merecem mesmo, assim. Gostaria muito de ter sido professoras de vocês também. Não, Cadu me ensinou 90% da física que eu sei hoje em dia, sabe? Cadu e Tadeu, tipo, na faculdade, 90% que eu usei foi o que eles me ensinaram. Nada muito embora, assim, minha área não ia ajudar muito o francês, não, mas o inglês lá no Japão ajudava bastante, mas, assim, gostaria muito ter sido professora de vocês, mas, assim, fico muito honrada de estar aqui hoje, de compartilhar com vocês. Eu acho que a gente ainda tem muito para construir aí junto. Foi um presente para mim conhecer vocês dois, assim, vocês dois são uma simpatia mesmo, assim, além de ver que são meninos extremamente preparados e que sabem o que querem. Eu queria, na verdade, como é que acessam teu canal? Sim, acho que só escrever Cureiton aparece no YouTube já. Cureiton. Se você botar Cureiton Max, possivelmente você encontra fácil. Pronto, porque aí sabe no Japão, né? Na França a gente ainda vai conversar. Vamos, pra gente saber como orienta os alunos, mas eu queria dizer que o processo também, a gente recebeu, né, um representante do governo francês, uma representante, na verdade, que falou um pouco. Então tá começando essa abertura no Farias Brito na França e na verdade eu fiquei muito admirada porque o processo da França, para quem quer entrar do ensino médio para graduação, precisa passar primeiro na Universidade Brasileira. É um pouco diferente do processo que você teve, porque você já estava dentro da universidade. Então você fez lá uma bolsa que já era uma parceria da Federal com as universidades, com o governo, né? Para os alunos que estão hoje no ensino médio com a gente, eles precisam primeiro passar numa universidade. E aí, a maioria é muito engraçada. Eles perguntam, mas eu posso passar em qualquer universidade? Aí eu disse assim, você pode passar em qualquer universidade, porque o pré-requisito é passar em qualquer uma. Mas, para ganhar uma bolsa e para ser bem, né, avaliado, não é em qualquer universidade, né? Mas que é, sim, passar num curso, assim, o pré-requisito, na verdade, que eles dizem, eles não determinam, na verdade, em que universidade, mas você deve passar, mas é um pré-requisito, precisa primeiro passar. Então, é um processo que eles precisam, de qualquer forma, fazer Enem. Né? Sim, então, mas tem que ser faculdade
pública, no caso? Pública ou privada? Ah, então... Eles não determinam, né, qual é a faculdade. Se é um público ou privada, mas você tem que ter passado para você começar a fazer o processo, né? Entendi, Então bacana. é bem interessante. Que é diferente completamente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você não pode ter entrado na universidade. Você pode até passar, mas você não pode ter entrado na universidade para conseguir a bolsa, senão só por transferência. Mas a França pede certificado de matrícula? Seria isso? Pede. Ah, então realmente tem que entrar, né? Você tem que entrar. Então, Legal. a França, para você fazer o processo, você precisa passar na Universidade Brasileira. Nos Estados Unidos, você pode passar, mas você não pode usar isso, a não ser que você queira entrar como transferido. Mas para entrar como aluno de ensino médio, você não pode ter entrado. Então, como difere cada um? Então, é muito legal. Então, no teu canal, eles vão ter informações. A França, a gente já vai trabalhar junto Qualquer aí. coisa também tem o meu também... LinkedIn aí. Eu acho que é Ítalo 1 Aguiar. Se eu acho que botando barra lá dá pra me achar. Se quiserem mandar mensagem, qualquer coisa, a gente vai conversar, a gente vai fazer mais coisas. A gente vai fazer essa ponte aí para que vocês possam ajudar. E, na verdade, aqui no Farias Brito eu também estou inteiramente à disposição dos alunos, sabem? E vai ser sempre um prazer recebê-los. E toda vez que vocês vierem, vocês vão me contar alguma coisa nova. Então está marcado, viu? Que eu quero saber os próximos projetos aí, acompanhá-los. E também tudo que vocês precisarem aqui no Farias Brito, vai ser sempre um prazer recebê-los. Viu? Não venham visitar só o Adriano, mas então agora eu também mereço uma visita, né? Já. Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme gravar esse momento com vocês. E os alunos com certeza vão adorar escutá-los. Obrigada, Maravilha, viu? um prazer pra mim também estar aqui. Fico muito feliz. Grande prazer, beijos. Obrigada. Eu.